Só uma alegria de por graça para o nosso Jesus Cristo. Amém. Convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, segunda carta de Pedro. Aliás, 1 João. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versos 7 ao 21. João, capítulo 4, versos 7 ao 21. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor que nos diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifesta o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos-nos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em nós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Aqui temos assim a primeira carta do apóstolo João. João, ele tem essa linguagem bem longamente falando, tratando sobre o amor. A primeira carta de João, Paul Walsh, ele faz o esboço descrevendo nela as 12 características do servo de Deus, do Filho de Deus, mais ou menos assim. E João, ele descreve como se identifica o Filho de Deus, como é identificado o Filho de Deus, o servo de Deus, como é reconhecido aquele que é nascido de novo. No versículo 11, ele faz meio que uma parafrase do Evangelho, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira, e ele vai mostrando essa manifestação do amor de uma forma prática, no dia a dia. A nossa forma de relacionar, de lidar com as pessoas, de vivermos, nos envolvermos com as pessoas. Eu quero pensar com os irmãos também sobre o perfeito amor. Mencionei nessa quarta-feira passada, se não estou enganado, Paulo escreveu aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, último versículo, que ele fala sobre
Afinal de contas, o que permanece é o amor. Fala que a ciência e a esperança, a fé, a esperança, ela desparece, elas acabam, mas o amor permanece. O mais importante dos três é o amor. E este é um dom que nós precisamos, que a humanidade precisa atualmente. Amor. Não esse amor melancólico, não esse amor de palavra, não esse amor das telenovelas, mas o amor genuíno que procede de Deus. Um amor que só pode ser experimentado se for nascer de novo, se for nascido de Deus. E ele aqui descreve algumas características que eu quero tratar com os irmãos nesta noite. Primeiro, que o amor caracteriza-se se passamos por um novo nascimento ou não. O amor se caracteriza se passamos por um novo nascimento ou não. O versículo 7 e o versículo 8, ele mostra essa característica que o amor é uma identificação se nascemos de novo. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então o amor é uma característica daquele que nasceu de novo. A forma de amar não é um amor de palavras, dos lados para fora, mas o amor que demonstra em ações diárias, no dia a dia, na vida. E isso, a grande prova desse amor é o que João descreve no versículo 11, que Cristo amou o mundo de tal maneira, esse amor tão grande, meu amor doador, que se doa. O apóstolo Paulo ele fala: se eu entregasse os meus bens aos pobres, se eu entregasse meu corpo a ser queimado, se eu não tivesse amor, se eu não tiver amor, isso de nada adiantaria. Ele fala que o que mais importante além do sacrifício é o amor. Amar de forma sincera, um amor que ele reflete em nossas ações diárias, na vida, no dia a dia, em nossas expressões. E o apóstolo João descreve que essa característica do amor, ela vai mostrar aqueles que nasceram de novo, aqueles que passaram por um novo nascimento. Ele diz que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E ele fecha o versículo 8: aquele que não ama não conhece a Deus. Essa linguagem de expressão de amor que o mundo conhece, que é tão aclamada pelo mundo, é uma linguagem de troca. Eu amo aquele que me ama, eu amo aquele que me faz bem, eu amo aquele que não me fere, aquele que não me prejudica. Aquele que me ofende, eu viro as costas e já deixo de amar. Então isso não é amor, isso é uma troca. Eu tenho visto hoje uma aclamação das pessoas que estão em busca de um relacionamento conjugal para ser amado e ser feliz. Ou casado, eu quero ser feliz, eu quero ser amado, eu quero ser amada. Na realidade, o que o mundo precisa é conhecer a Deus, é passar a amar a Deus. O amor sacrificial, o amor que se entrega, o amor que vai se doar, se lançar nos braços de Cristo. Quando João fala sobre esse amor que provém de Deus, que ele começa a demonstração da nossa entrega a Deus. Cristo diz que aqueles que me amam guardam os meus mandamentos.
obedece a minha palavra, segue aquilo que Ele tem ensinado. Então esse semana começa a demonstração de nossa entrega a Cristo. Se nós não somos capazes de nos entregar totalmente a Cristo, como é que podemos expressar amor a alguém? Se somos incapazes de entregar todo o nosso ser àquele que morreu para nos resgatar, sem que nós o amássemos, como é que podemos amar as pessoas e como nós são más? Se você olhar para dentro de você, vai perceber muita grande de iniquidade, de maldade nesse coração. O ser humano tem a capacidade de hoje estar apaixonado, amanhã matar. Nós temos visto isso diariamente nos telejornais, reportagens. Casais que outrora eram apaixonados. Quando a fé está lá, os tabloides dos jornais. A esposa mandou matar o esposo, o esposo, o namorado mandou matar a namorada. E postava as fotos nas redes sociais que eram felizes e que se amaram, mas que no dia seguinte são capazes de amar. Até mesmo aquele amor que diz que não existe amor como amor de mãe. Temos visto quantas mães, por causa de um relacionamento, por causa da falta de Deus, matam o próprio filho. Isso tem acontecido e com frequência em nosso país e no mundo afora. Meus queridos, é impossível o ser humano amar alguém se ele não ama a Deus. O apóstolo João nos ensina que o amor não é gerado de nós mesmos. O amor não é um fruto de minha bondade, de meus brilhos. Versículo 9 e 10. Nisso manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor não é gerado de nós mesmos. Quando Cristo veio ao mundo, quando Ele se sacrificou, quando Ele se entregou, eu e você não tínhamos disposição para amá-lo. E ainda hoje, muitas vezes, o nosso amor por Cristo é um amor meio que fajuta, meio que meia boca, é um amor meio que duvidoso ainda. Nós o amamos, mas se surgir algo melhor, a gente está caindo fora. Quantas pessoas não têm deixado o amor que sentiram por Cristo, porque achou uma possibilidade melhor, ou algo que parecia ser melhor, mais benéfico? Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Esta é a mensagem, a palavra do Senhor do Evangelho. Nós só temos algum amor porque Cristo nos amou primeiro. Ele nos alcançou por meio do seu amor. Ezequiel nos diz que Deus ele arranca o coração endurecido e nos coloca um novo coração. É a partir daí que nós vamos gerando ou desenvolvendo alguma afeição de amor a Deus. O homem com o coração endurecido e separado de Deus, ele não tem afeição de amor a Deus. O que ele tem afeição de interesse pelas bênçãos de Deus. O ser humano, ele deseja ser cuidado, ser amparado, ser abençoado. Ele anseia ter uma vida tranquila, como diz o ditado, vida na sombra e água fresca. E ele busca em Deus isso. E alguns fazem aliança: Deus, por fazer isso na minha vida, me dar uma bênção, eu irei na igreja, eu darei uma oferta, eu farei um culto, eu farei isso, eu farei aquilo, se tu me der uma bênção. Eles não estão dispostos a amar a Deus, apesar das suas dificuldades, dos seus dilemas, das suas dores. Porque
porque elas não experimentaram ainda desse amor que realmente provém de Deus. É interessante que no versículo 19, ele fala que, aliás, versículo 18, diz que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ele está falando que nessa vida, aos pés do Senhor, prostrado no Senhor, firmado no Senhor, Ele nos fala de um espírito de ousadia, de coragem, nesse amor que é perfeito, que está acima de tudo aquilo que nós conhecemos desse mundo. Mas não existe medo, que é um amor perfeito, um amor que provém de um Deus perfeito. A razão por que devemos amar uns aos outros, versículo 11 e verso 12. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar também uns aos outros. Olha só qual a razão que devemos amar uns aos outros. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O nosso relacionamento com o próximo, a maneira que nós relacionamos com as pessoas, isso demonstra o nosso relacionamento com Deus. O próprio João fala que é impossível amar a Deus a quem não vemos, não amamos o nosso irmão a quem vemos. É impossível a pessoa com o coração cheio de ódio, amargura, rancor, rivalidade, intrigas, amar a Deus. Ela não ama a Deus. Uma pessoa que vive e se alimenta intriga e divisões do seu coração, ela não ama a Deus. Pode até pensar, mas você não conhece o meu coração, me feriu tanto, me ofendeu tanto, me fez tanto mal. É o fruto que produz o nosso relacionamento. Se amamos a Deus, a palavra de Deus nos fala que precisamos demonstrar isso no nosso relacionamento. No versículo 12: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha o que ele fala no final do versículo 12: Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado, se amarmos uns aos outros. Deus parece nos colocar numa condição tão difícil. É muito fácil para nós amar aquele que nos ama, amar aquele que estende o braço para nós, amar aquele que cuida de nós, amar aquele que é favorável a nós, aquele que está ao nosso lado, caminhando junto conosco. É fácil amar. Olha, difícil é você amar uma pessoa difícil. Mas sabe qual é a pessoa mais difícil de se amar? Você sabe qual é? Você. Você é a pessoa mais difícil de se amar. É você mesmo. Olha para lá, não, é você mesmo. Olha para você, você é a pessoa mais difícil de se amar. Você tem manias, você tem desejos, você tem raivas, você tem problemas, você tem dificuldades de lidar com situações adversas. Às vezes nós achamos que é difícil amar o outro, porque olhando para o outro, não olhando para a dificuldade daquilo que nós somos. Mas como nós somos difíceis para os outros nos tolerar e nos amar. Tem pessoas que dizem: se quiser amar do jeito que eu sou. Eu sou desse jeito, nasci assim, eu sou assim, me amar desse jeito, porque é isso que eu sou. Agora, se a pessoa ia amar alguém como você é, você fala assim: não é fácil demais amar alguém como eu.
É não. Se você for sincero com você mesmo, você vai perceber que não é fácil. Mas Deus nos amou. Amou a tal ponto de entregar o seu próprio Filho para nos resgatar, para nos libertar. Nos amou a tal ponto que Ele entregou o seu Filho para morrer de uma morte cruel, por causa dos nossos pecados, onde Cristo fez o sacrifício por nós, se fez pecado em nosso lugar. E o que nós temos dado em troca desse tão grande amor? O que você tem feito em retribuição a esse tão grande amor? Um amor puro, um amor perfeito, um amor que olhou para mim e para vocês, sabendo que eu e você não tínhamos o que oferecer. Ele nos amou até o último segundo, até a sua vida se esvaindo para a cruz. Ele nos amou e Ele ressuscitou, continua nos amando de uma forma extraordinária. O que você tem feito diante de tão grande amor? O que você tem dado a Deus em gratidão por tamanho amor? Nós devemos amar uns aos outros, que ao olhar para Cristo, ao olhar para o nosso Senhor e Mestre, nós enxergamos Ele nos amando de uma maneira sincera, perfeita, e sem nós fazer nada para isso. Imagine a nossa situação para amar alguém da forma que Cristo nos amou, e continuar amando da forma que Ele nos ama. E olhar e suportar as debilidades, as falhas, as durezas do coração, as desobediências, e continuar amando. E Ele fala: eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu estarei contigo, eu sou teu Deus. É a palavra do Senhor que nos mostra esse Senhor que tem este amor perfeito, e que apesar de nossas debilidades, apesar de nossas fraquezas, apesar de nossas iniquidades, apesar de nossas desobediências, transgressões, Ele continua ainda nos amando. Em quarto lugar, a razão porque amamos, o verso 19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós já estudamos na escola bíblica falando dos atributos de Deus. Deus é amor. Deus não tem amor, Deus não expressa amor apenas, Ele é amor. É a parte da característica, é a parte do ser de Deus. Ele é amor. O apóstolo João, aquele que esteve ao lado de Cristo, aquele que conhecido como um discípulo amado, um discípulo que esteve ali junto, mais próximo dele, ele nos fala: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando João foi alcançado por Cristo, ele não estava buscando Cristo, ele não estava procurando encontrar o Messias, ele estava no seu trabalho, no seu labor diário, na sua vida. E quando ele teve a oportunidade, juntamente com os outros, ele falou: vou pescar com você, eu estou indo juntamente com você. Mas ele nos escreve, nos deixa a mensagem, porque ele compreendeu que a vida dele agora, o relacionamento agora de João com Cristo, porque ele foi amado primeiro por Cristo, ele foi acolhido primeiramente por Cristo.
sem que ele merecesse. E ele escreve esta carta e nos ensina que nós só amamos porque primeiro nós fomos amados de uma forma incomparável, de uma forma que não há um valor que possa pagar, ou nada que possa tirar de nós este amor. Meus queridos, compreenda aquilo que o Senhor nos promete. Um amor grande, um amor que o mundo jamais poderá nos dar. Eu quero concluir a palavra nos versículos 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê não pode amar a Deus. O Senhor, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, nos coloca numa situação onde não tem como a gente dissimular o amor. Dizer, eu amo, eu pertenço a Deus, mas eu amo mais, mas não tenho mais. Ou é ou não é, ou ama ou não ama, ou pertence a Deus ou não pertence a Deus. Não tem como cultivar ódio no seu coração e dizer que ama a Deus. Imagine Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Ele olha para os seus algozes e fala, Pai, eu amo, mas manda fogo e destrói eles. Destrói eles me mataram, me crucificaram, mas eu os amo. Eu mando uma serpente para que eles morram e fiquem nesse sol aqui, agonizando, mas eu amo. Ele olha para aqueles que cravaram, que lhe desdenharam, que ali cuspiram o seu rosto, que ali estavam tripudiando dele. Ele roga ao Pai, Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Não os impute a eles este pecado. É esse tipo de amor que o Senhor está exigindo de nós. É esse tipo de amor que o Senhor está falando através de João, que é um amor que vem de Deus. Ele fala, se alguém diz que ama a Deus e odiar o seu irmão. Quando Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, quando ele aparece aos discípulos, quando eles tinham debandaiado e ido pescar, eles estavam na beira daquele lago e os avista e começa a falar com eles. Ele não os chama de covardes, ele não os chama de negligentes, de medrosos, de arregões, de traidores. Ele chama filhos. A expressão de Cristo àqueles que o abandonaram e àqueles que olharam de longe todo o seu sofrimento, aqueles que não acreditaram na sua ressurreição, foi o olhar de amor por aqueles homens. E Ele os chama perto de si, com um terno amor. Amor que nós não sabemos expressá-lo, ou que nós não sabemos imensurá-lo. Ele nos ensina qual é a forma que devemos amar. Às vezes nós nos desculpávamos, não, mas ele era o Filho de Deus, por isso que ele agiu daquela forma.
Nós vamos encontrar homens na história que expressam esse amor, que receberam de Cristo, eles expressam na sua vida e na sua morte. Eu me lembro do jovem Estevão, quando está sendo apedrejado, que está acabando a sua vida, que a Santa está se indo dele. Ele olha para os céus e vê os anjos, e ele volta o seu olhar para os seus algozes e clama ao Senhor sobre aqueles que o apedrejaram. Pai, não impute a eles este pecado, perdoa-lhes este pecado. Ele estava morrendo, o sangue se saindo, eles não são de uma força de vida, e fala: não impute a eles este pecado. Nós vamos encontrar na história da igreja homens e mulheres que experimentaram este amor de Cristo, que viveram este amor de Cristo na prática. Não foi apenas dizendo: como eu amo. Nós encontramos Barnabé, homem justo e piedoso, no seu tempo, onde vivia debaixo de um domínio romano, onde pagava altos impostos, onde a opressão acirrava sobre as pessoas. Ele pega os seus bens, vende e coloca aos pés do apóstolo, e arruma sua mochila, bota nas costas e vai cumprir com a missão do Senhor e pregar o Evangelho, e anunciar a palavra de Deus. Ele amou mais a Cristo do que as propriedades deste mundo. Nós encontramos logo no início da igreja um casal, Ananias e Safira, que amando os lucros da vida, amando os aplausos, foram ceifados, fulminados na presença do apóstolo, porque preferiram mentir para o Senhor, mentir ao Espírito Santo, dizendo que amava a Deus e dissimularam. Meus queridos, a palavra do Senhor, ela é muito clara. Aquele que diz que ama a Deus odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. O Senhor nos chama a amar o nosso irmão, o nosso semelhante, amar de forma prática. O apóstolo Paulo nos fala para termos outro em alta estima, vir acima de nós mesmos. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, nos ensine ou nos ajude a desenvolver esse perfeito amor que vem de Deus, porque Ele nos amou primeiro. E se amamos a Deus, precisamos desenvolver este amor pelos nossos irmãos. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele se compadeça de cada um de nós, nos ajude a desenvolver esse perfeito amor. Vamos orar? Então, os irmãos, se puderem se colocar de pé, vamos orar lá no Senhor. Santo Deus, Pai bendito, graças te damos, Senhor amado, pelo teu imenso amor dispersado em nosso favor. Graças te damos, ó Deus, pelo sacrifício do teu Filho bendito na cruz do Calvário, por amor a mim, pecador. Graças te dou, ó Deus, porque tu não poupou o seu próprio Filho, o seu único Filho, o seu Filho amado, antes tu o entregou, ó Deus, para me resgatar da condenação eterna. Ó Deus Todo-Poderoso, que esse perfeito amor de Jesus Cristo possa aperfeiçoar a mim e o seu povo nesse dom que é amar, e que é o mais importante sobre todos os dons.
querido, em nome de Jesus, teu Filho, olha-te para nós, ó Deus. Olha para a tua igreja, Senhor amado. Olha para o teu povo, Pai bendito. Tem misericórdia de nossa alma. Compadeça de cada um de nós, ó Deus Todo-Poderoso. Senhor dos exércitos, purifica-nos, Senhor. Desperta-nos, ó Deus. Vivifica-nos, Senhor. Pai querido, tem compaixão de nossa alma. Nos ajuda a desenvolver esse perfeito amor, a viver, Senhor amado, em conformidade com Teus ensinos, conforme a Tua palavra, os Teus ensinamentos, ó Deus. Pai, que não venhamos ser vagarosos, negligentes da Tua palavra, na expressão desse amor que Tu nos requer de cada um de nós. Venhamos crescer, desenvolver, aperfeiçoar-nos, ó Deus querido. Pai Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Guia-nos pelo caminho da justiça, Deus, por amor ao Seu santo e precioso nome. Pai amado, eu te peço, meu Deus, seja conosco. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos chegando ao final do nosso culto.